2020, para as relações internacionais brasileiras, deve ser o ano que vai confirmar as guinadas ou os recuos da nossa diplomacia em 2019. Vai ser um ano de campanha eleitoral nos Estados Unidos, onde o Brasil está sem embaixador desde abril. Se Donald Trump conseguir a reeleição, será a chance de o governo brasileiro insistir no alinhamento. No outro extremo, o Brasil pode desenvolver o recém-aberto diálogo de parceria comercial com a China comunista. E por falar em parceria comercial e em eleições, teremos o primeiro ano de relacionamento com o novo governo da Argentina, considerado de esquerda, e razão de o presidente brasileiro ter até posto em dúvida a continuidade do Mercosul. Sobre o Mercosul, aliás, veremos como se desenvolve o acordo fechado com a União Europeia depois de 20 anos de negociações. Os parlamentos de todos os países envolvidos vão confirmar o acordo? Em quanto tempo? E os atritos pessoais com os governantes de países como Alemanha e França vão influenciar nessas decisões comerciais? É bom lembrar também que essas perspectivas de parcerias internacionais podem ser afetadas pela nova postura do Brasil em relação ao meio ambiente, assim como as tragédias ambientais de Brumadinho, das queimadas na Amazônia e do óleo derramado que atingiu os litorais do Nordeste e do Sudeste, e a desistência de sediar a Conferência Mundial do Clima, que acabou acontecendo na Espanha. Tudo isso sem falar nas várias crises nos nossos vizinhos da América Latina. Elas vão se resolver? De janeiro a dezembro, teremos 12 meses de desafios no cenário mundial. Olá! Para analisar melhor as perspectivas de 2020 nas relações internacionais do Brasil, convidamos Antônio Jorge Ramalho da Rocha, professor da Universidade de Brasília e ex-secretário-geral da Escola de Defesa da Unasul, a União de Nações Sul-Americanas que funciona no Equador. Professor, muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite aqui. Prazer, uma honra para mim poder compartilhar com vocês algumas ideias sobre o cenário internacional tão conturbado em que estamos. É verdade. Esse ano de 2020 começou já com uma trégua na guerra comercial que vinha sendo travada há algum tempo entre Estados Unidos e China. Teve a assinatura de um acordo que vai se desdobrar agora, vamos ver como isso vai ficar. Em que isso impacta o Brasil, já que a China é o nosso maior parceiro comercial? Olha, primeiro tem que esperar ser implementado realmente o acordo, né? Há uma apreensão com respeito à velocidade com que os Estados Unidos deverão implementar esse acordo. Boa vontade, aparentemente há. Há uma segunda fase do acordo que se espera deverá começar a ser negociada rapidamente nas próximas 4, 5 semanas. Então, de um lado existe essa preocupação com a continuidade desse processo. Eu dizia que estamos num momento conturbado justamente por isso. Quando a gente imaginava que agora as tensões iam abaixar, que as coisas iam se acalmar, a partir do entendimento entre Estados Unidos e China, o que se viu foi, de um lado, as repercussões do ato do presidente americano mandando assassinar o general Soleimani no Irã, gerando uma série de instabilidades totalmente desnecessárias nesse momento, e depois o advento dessa gripe do coronavírus que botou tudo a perder, por assim dizer. Quando se imaginava que a gente ia entrar numa maré um pouquinho mais calma, o que se viu foi o contrário, foi o ressurgimento de uma instabilidade, uma volatilidade, uma preocupação com fenômenos que, na verdade, não são controlados pelos governos. Para o Brasil, os setores que podem perder mais fortemente são, sobretudo, de commodities não alimentícias, né? Minério de ferro, por exemplo, porque, dependendo de como isso evoluir, eles podem ser obrigados a suspender o funcionamento de fábricas. Se eles suspendem o funcionamento de fábricas, então a demanda por matéria-prima vai cair. Sim. Mas é muito cedo ainda para dizer que isso vai acontecer. Há um delay, há um certo hiato entre a contratação das exportações e o que virá. Haverá tempo para um ajuste. Uma boa alternativa que eu imagino esteja sendo tentada pelo governo é buscar outros mercados. Então, essa aproximação com a Índia, por exemplo, é muito bem-vinda nesse momento. Aliás, era bem-vinda a qualquer momento. Por falar em China e em Índia, nós tivemos no fim do ano passado o encontro do BRICS aqui. Como isso deve se desdobrar também? Como o Brasil pode aproveitar isso? Porque tem gente que fala que o BRICS não faz mais sentido, que há algum tempo atrás tinha uma perspectiva e que atualmente já não
Olha, sempre teve sentido. O BRICS, na verdade, o que acontece é que algumas pessoas querem atribuir ao BRICS uma função que ele nunca se propôs a desempenhar. O BRICS é um fórum de diálogo, é um espaço de concertação de políticas, de troca de informações privilegiadas entre as lideranças de 5 países importantes, emergentes no cenário internacional. O que se viu aqui em Brasília foi muito melhor do que se esperava. A partir das mudanças que houve na política externa brasileira, se esperava que houvesse um certo distanciamento do Brasil com relação ao BRICS, e pelo menos a declaração, e tudo indica que as negociações que foram feitas caminharam nessa direção, apontam no sentido de manter a ideia de um fórum de diálogo em que esses países vão identificar o que eles têm de interesse comum, vão cooperar naquilo que é interesse comum e convergente e vão saber quais são os interesses divergentes para não atrapalhar uns aos outros na busca dos seus respectivos interesses. O que nós estamos observando a partir do governo Trump, principalmente, é um esvaziamento das instituições de governança global no momento em que as economias e sociedades continuam interdependentes. Existe uma demanda enorme pela concertação, pelo multilateralismo, mas o que nós estamos vendo é o esvaziamento do multilateralismo. Sim. Já vinha acontecendo em algumas áreas, na área comercial principalmente, mas em outras não. E o governo Trump, na verdade, acelerou esse processo que, a meu ver, é muito deletério para a estabilidade global, para os Estados Unidos, para o lugar dos Estados Unidos no mundo. A China está adorando, porque está ocupando uma série de vazios deixados pelos Estados Unidos, avançando o seu projeto, mas o projeto da China nós sabemos qual é o de tornar a sua economia o centro dinâmico da produção capitalista, da inovação no mundo desenvolvido. Então, hoje isso é compatível com a OMC e com a estrutura de governança que nós temos. Daqui a algumas décadas pode não ser. E aí a China, como ela não tem esse apego aos princípios do multilateralismo, vai esvaziar o apoio que vem dando a essas organizações e adotar o seu projeto. Isso é muito claro e é declarado pelo governo chinês. Nessa questão do Trump de rejeitar um pouco o multilateralismo, tem sido seguida essa e outras muitas questões do Trump pelo governo brasileiro também, nesse primeiro ano. A gente preparou uma reportagem um pouco sobre esse alinhamento do Brasil e outras mudanças na diplomacia brasileira desde que o novo governo assumiu. Vamos assistir agora o seu comentário. Vamos aí. 2020 começou com um mundo apreensivo. Um ataque dos Estados Unidos ao Irã matou o segundo homem mais importante do país, o general Qassem Soleimani. Poucos dias após a ofensiva, os iranianos atacaram uma base americana no Iraque. O assunto foi repercutido por diversos países. O Brasil demonstrou mais uma vez alinhamento com o governo de Donald Trump ao emitir uma nota relacionando a autoridade iraniana ao terrorismo. O texto divulgado pelo Itamaraty apoia a luta contra o terrorismo e condena os ataques à embaixada dos Estados Unidos. O posicionamento do Brasil foi mais um sinal de mudança de comportamento na diplomacia do país, que tinha como tradição a neutralidade. Mas as concessões brasileiras à política de Trump não têm sido correspondidas na velocidade esperada pelo governo Bolsonaro. Por exemplo, somente neste ano de 2020, os Estados Unidos formalizaram apoio à candidatura brasileira à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE. O apoio inicial dos americanos no ano passado foi para as candidaturas de Argentina e Romênia. Essa tentativa de reinvenção da política externa brasileira, tendo os Estados Unidos como principal alvo de construção de aliança privilegiada, deu ao governo brasileiro algumas lições em 2019 que podem ser levadas adiante em 2020. A primeira delas é que talvez seja importante lembrar que não há amizade em política internacional. Há relacionamentos que são baseados em interesse. O alinhamento a Trump não é a única mudança na diplomacia brasileira. O presidente da República, Jair Bolsonaro, fez ataques verbais a governantes e candidatos à presidência de países aliados como França, Alemanha, Argentina, Uruguai, Bolívia e Chile. O ator Leonardo DiCaprio e a ambientalista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, também foram atacados. Os países reagiram. A Alemanha e Noruega, por exemplo, suspenderam verbas que vinham repassando ao Fundo Amazônia há mais de 10 anos. E o celebrado acordo comercial entre Mercosul e União Europeia corre risco de não prosperar nos parlamentos europeus.
É importante entender que na Europa o voto ambiental, em uma série de países da Europa Ocidental, é muito importante. Em países como a França, você vai ter que mais de 20% do eleitorado se preocupa com causas ambientais e vota em candidatos com bandeiras ambientais. As mudanças de política na diplomacia brasileira também foram internas. No dia 2 de janeiro, uma medida provisória permitiu que não diplomatas passassem a assumir chefias. Também foram extintas secretarias e departamentos, com redução de 138 postos e fechamento de 6 embaixadas. Essa nova postura internacional do Brasil repercute no Senado. A política externa brasileira, como um todo, ela precisa ser mudada. Deveria começar pela mudança do seu titular, o chanceler Ernesto Araújo, que promoveu um processo de ideologização da política externa, abandonou os princípios que sempre marcaram a política externa brasileira como uma política de Estado, preocupada em respeitar a autonomia, a autodeterminação dos povos e passando a cumprir um papel de promoção de um sectarismo ideológico inteiramente superado. Na diplomacia, quanto mais equilíbrio ideológico a gente tiver, melhor será para o desenvolvimento de relações comerciais, principalmente. Eu gosto do ministro Ernesto Araújo. Ele nunca deixou de atender às demandas aqui do Congresso Nacional. Agora, essa é uma questão que realmente vai um pouco contra o que eu entendo que possa vir a ser melhor. Eu acho que essa questão ideológica deixa para ela ser aflorada em momentos em que ela deve ser, que são momentos eleitorais, que são momentos de disputa democrática pelo poder. Professor, quais os resultados dessa mudança na diplomacia? Se realmente houve lições no ano passado que podem mudar a postura? Aquilo que referimos, por exemplo, com relação aos BRICS, já foi uma mudança, foi, por assim dizer, um recuo. Houve algumas iniciativas, como a questão da Embaixada de Israel, que agora, a Embaixada Brasileira em Israel, que agora volta à tona, em que o governo também recuou, adotou um pouco de bom senso. Eu acho que o grande desafio aqui é esclarecer aonde se quer chegar. A política externa brasileira, tradicionalmente, tinha um conjunto de princípios, um apego a um conjunto de princípios, o multilateralismo, solução pacífica de controvérsias, a condenação ao terrorismo, mas não a pessoas, a grupos específicos, com os quais mais adiante você pode ser obrigado a se sentar para negociar. O que o chanceler disse textualmente é que essa era uma política do passado, é que isso correspondia a fazer fogões e que sempre se fez fogões e que agora é preciso fazer outras coisas. Então ele tem que nos dizer quais são as outras coisas e deixar claro, eu nem digo que não deva haver alguma mudança. Agora, por que mudar algo que funciona bem se havia algo que comandava o respeito do Brasil? O Brasil sempre jogou, como se dizia, numa liga superior na diplomacia, sempre teve mais capacidade de ação diplomática do que ele tinha recursos econômicos ou militares. Por quê? Porque desenvolveu uma competência diplomática basicamente desde a sua independência. Ele entendeu que ele precisava desenvolver isso para ser reconhecido como um ator soberano no ambiente internacional. É isso que esse governo está dizendo que quer jogar fora em troca de algo que ele não esclarece o que é. Então, diga-nos qual é a estratégia, porque aferrar-se ao governo Trump não pode ser uma estratégia de política externa. Por exemplo, quando houve o golpe civil-militar de 64, o Brasil adotou o que os historiadores chamam de alinhamento automático, mas era um alinhamento automático ao Ocidente. Era aos Estados Unidos que lideravam o Ocidente, não era a um governo americano. O que agora parece acontecer é um alinhamento a um governo que pode acabar esse ano, e aí nós ficaremos como? Essa questão do alinhamento a governo e não ao Estado, ao país aliado, vizinho, lembrou um pouco a Argentina também, que tinha um governo considerado de centro-direita, talvez até o ano passado, e esse ano assumiu o novo governo, do Alberto Fernandes e Cristina Kirchner, de esquerda, e com alguma hostilidade do presidente brasileiro em relação a eles. Isso pode influenciar
nas relações entre Brasil e Argentina, que é o nosso, talvez, o vizinho mais importante aqui? Sem dúvida, pode. Felizmente, o presidente argentino reagiu com maturidade, com muito equilíbrio e disse, olha, o meu relacionamento é com o Brasil, respeito o governante que foi eleito, mas esse governante passará, assim como eu passarei. Essa foi a resposta que nós recebemos. Não precisávamos ter recebido isso. Não se ganha nada agredindo o presidente de um país vizinho. A troco de que você vai fazer isso? Nós não vamos nos mudar de continente, nós vamos continuar na América do Sul e vamos continuar com esses vizinhos. Os problemas dos nossos vizinhos, cedo ou tarde, serão nossos problemas também. Se nós os ajudarmos a resolver os seus problemas, nós sairemos ganhando com isso mais adiante, a região ganha estabilidade, virão mais investimentos estrangeiros diretos, ou seja, todos saem ganhando. Mas por que isso está acontecendo agora? Aparentemente, como eu dizia antes, é falta de clareza com relação ao que se quer. Há uma tentativa de se jogar um jogo que é estratégico no plano tático. Ao invés de procurar retomar uma agenda ou até apontar uma agenda diferente e dizer, olha, nós queremos agora... Se você olhar, por exemplo, a evolução recente da política externa brasileira, do governo Fernando Henrique para o governo Lula, basicamente foi a mesma política externa, mas houve mudanças importantes, mais ou menos na margem. O que o governo Lula dizia? Nós vamos nos aproximar mais dos países em desenvolvimento e não dos países desenvolvidos. Nós vamos querer liderar os países em desenvolvimento. Nós vamos querer fortalecer o multilateralismo, colocando a serviço, por exemplo, do desenvolvimento da segurança alimentar, do desenvolvimento social. Quer dizer, não está saindo da defesa do multilateralismo, mas está elegendo prioridades. Era muito claro, as pessoas podiam concordar ou não, mas era muito clara uma agenda. O crucial era ainda uma política de Estado que remonta pelo menos a Rio Branco, pelo menos a 100 anos. Então, como é que você vai jogar fora isso sem dizer o que você vai colocar no lugar? O presidente Trump consegue, com muita habilidade, se manter em evidência e jogar um jogo que lhe serve pessoalmente, mas que desserve aos Estados Unidos. Ele está diminuindo ainda mais o papel dos Estados Unidos, a importância dos Estados Unidos no mundo, e não está nem um pouco preocupado com isso. Isso não nos interessa. Seguir essa linha claramente não interessa ao Brasil. Espero que a nossa burocracia consiga resistir melhor do que a burocracia americana, que foi desmontada pelo governo Trump. Sim. Já que a gente está falando dos nossos vizinhos aqui, a Argentina, então, esse ano o ano que passou, foi muito conturbado em toda a América do Sul, com crises políticas e econômicas, em manifestações nas ruas. Nós preparamos um outro VT sobre isso também, vamos assistir agora para... Pois não? Quase todos os nossos vizinhos da América do Sul passaram por tumultuada instabilidade em 2019, com crises políticas e econômicas que geraram manifestações, repressão policial e posicionamentos internacionais. Existe um movimento de inquietação, um sentimento de inquietação em vários países latino-americanos, desde o México até a Argentina, e nós observamos a necessidade de acompanharmos com muita atenção, porque essa inquietação, ela influi muito na nossa vida diária. As pessoas não sabem, não imaginam, mas o dia a dia de uma instabilidade, por exemplo, na Argentina, maior parceira econômica do Brasil na região, um problema de exportação no México, a indústria automotiva, afeta a nossa economia, o nosso nível de empregos e o nosso dia a dia. Para 2020, estão programados eventos que podem mudar o atual cenário. O Chile terá plebiscito sobre uma nova Constituição. A Bolívia terá eleições presidenciais. Venezuela já fez eleições confusas para a presidência da Assembleia Nacional e Argentina e Uruguai estão iniciando novos governos. Mas alguns especialistas ainda não veem luz no fim do túnel. Eu acho que a América Latina ela é um continente que convulsiona o tempo todo, ou se convulsiona o tempo todo. E não deve mudar agora. Nós passamos por um período de uma certa calmaria, porque haviam governos que tentaram reverter uma política de exclusão social e desigualdade que existia praticamente desde o momento do descobrimento da América. O Brasil tem importância estratégica na região, praticamente uma liderança natural por ser o país maior territorialmente e em população, com economia em crescimento. Por isso, existe a preocupação de como o governo brasileiro deve se comportar diante das crises dos vizinhos e da busca por soluções.
O Itamaraty sempre se pautou pelos princípios que estavam na Constituição, são estabelecidos na nossa Constituição de 88. Né? Nós devíamos voltar às normas do artigo 4º da Constituição Federal e respeitar de forma intransigente a autodeterminação dos povos, respeitar as normas internacionais, o direito dos povos escolherem os seus governantes, e não obstante ao fato de você gostar ou não de determinado governante, porque é só a partir do momento em que nós, como o maior país, a maior população, a maior economia da América Latina, nos colocarmos como obedecendo integralmente todo o estatuto internacional jurídico, é que nós vamos poder exigir que façam o mesmo com a gente a partir daí. Professor, de todas essas crises que nós vimos aí, né, na reportagem, talvez a que está há mais tempo virando uma novela aí, que parece que não tem um capítulo final, é a da Venezuela, que até hoje está com 2 presidentes, assim, um reconhecido pelo governo brasileiro e o outro não. Primeiro vamos começar pela Venezuela, já que são tantos países que nós não teremos tempo de falar de todos, claro. Mas a Venezuela tem alguma perspectiva de solução? Olha, é impressionante o que está acontecendo na Venezuela. Nós trabalhamos com vários cenários. Né? Nos últimos 8 anos, a economia encolheu em 2/3. Não é que ela hoje é cerca de 33%, entre 30% e 33% do que era. E nunca em tempo de paz um país conseguiu fazer isso. O Maduro merece, acho que, um prêmio Nobel de Economia, de como destruir uma economia. Se fizesse uma consultoria, ninguém conseguiria ser tão competente nesse processo de destruição. Mas é o governo de fato. A primeira lição em relações internacionais é que você tem que lidar com os governantes de fato, não com os governantes que nós queremos que estejam lá. A Colômbia agora está enfrentando um problema seríssimo porque uma ex-senadora que estava presa fugiu, se refugiou na Venezuela, foi presa pelo governo venezuelano e a Colômbia não reconhece Maduro. Então ela vai pedir a Guaidó que devolva a senadora, não existe como fazer essa extradição. Ou seja, eu não tenho como me relacionar com outro país me imiscuindo nos assuntos dele dessa maneira. Sobretudo o Brasil, pelo tamanho, pela importância que o Brasil tem. Nós temos uma visão do Brasil como um país sempre pacífico, e foi. Agora, os nossos vizinhos têm uma memória da expansão que os portugueses fizeram para o Ocidente. Isso significa que eles têm suas desconfianças. Quando o Brasil se mexe, o Brasil é grande demais, ele é mais da metade de tudo que importa na América do Sul. Quando o Brasil se mexe, ele movimenta, ele gera repercussões até sem querer nos países vizinhos. Então tem que haver muita cautela, muito cuidado, muita prudência e muito respeito à autodeterminação desses povos, porque qualquer manifestação fora disso é utilizada politicamente, inclusive dentro da dinâmica interna desses países, contra ou a favor. Pior desse cenário todo, e a Venezuela foi o pivô disso, é o fato de que antes a América do Sul estava insulada, estava isolada das tensões geopolíticas globais, em parte porque desde o governo Fernando Henrique havia um processo de construção de uma liderança brasileira, uma ocupação de espaços de uma forma muito construtiva, consentida pelos vizinhos, colaborativa com os vizinhos, de promoção de uma estabilidade regional. A partir do governo Dilma isso começou a ser abandonado e atualmente não se sabe o que se tem. Não há uma clareza com relação a que papel adotar na América do Sul. O Brasil tem seguido orientações aparentemente da Colômbia, do Chile, mas ele não tem se posicionado com clareza sobre o que deve ser feito na região. A consequência disso é que hoje nós temos aqui Rússia, temos China, temos agora Turquia e Irã presentes na Venezuela, apoiando o governo Maduro, porque é um governo que desde o Chávez, na verdade, procurou se resguardar de uma intervenção direta dos Estados Unidos, chamando para perto de si países que pudessem contrarrestar a ameaça americana. Quem eram esses países? Basicamente Rússia e China. Essa foi uma leitura muito realista de Chávez na época, que vem sendo continuada por Maduro. É ruim para nós, porque nós colocamos a América do Sul no centro de uma disputa entre grandes potências que não vão levar em consideração os nossos interesses, os interesses da nossa população, na hora que eles estiverem, por exemplo, negociando uns com os outros e decidirem conceder aqui em troca de uma concessão lá no Oriente Médio, na Ásia e em outro lugar.
Há um ditado africano antigo, eu gosto muito de repetir sobre esse assunto. Diz que quando os elefantes lutam entre si, a grama é quem mais sofre. O que nós tínhamos conseguido fazer era deixar os elefantes fora da nossa grama. Essa ausência de uma direção clara do governo brasileiro, de uma liderança clara do governo brasileiro, que é esperada pelos nossos vizinhos, mas uma liderança respeitosa, uma liderança pautada pelos princípios da nossa Constituição. A ausência dessa liderança está fazendo com que nós nos tornemos apenas uma moeda de troca das grandes potências que têm outros interesses no ambiente global. Um outro assunto que preocupa bastante também é a defesa nacional e principalmente a vigilância da nossa fronteira. Nós temos o Sistema de Monitoramento de Fronteiras, o SISFRON, claro, que precisa de mais investimentos e logo no início de 2020 mostrou um pouco esse problema com aquela questão da fuga dos presidiários no Paraguai e muitos deles brasileiros ou então ligados a uma facção criminosa brasileira, o PCC. Em que pé está o SISFRON e quais as perspectivas para ele nesse ano de 2020? Está avançando, é um dos projetos prioritários do Exército Brasileiro. O desenho do SISFRON é muito colaborativo com os vizinhos, ou seja, é colocar uma tecnologia superior de monitoramento a serviço da proteção das nossas fronteiras, mas também compartilhando os dados que correspondem com os vizinhos. O que acontece na nossa região é que o crime organizado está muito mais avançado do que os governos, no que diz respeito à integração regional, se você quiser. Essas organizações criminosas brasileiras, por exemplo, têm negócios no Paraguai, no Chile, no Peru, na Bolívia, na Colômbia. Fernandinho Beiramar foi preso na Colômbia, foi extraditado para cá. Todo mundo sabe, o PCC atua no Paraguai, no Uruguai lava dinheiro, ou seja, eles são organizados, eles estão integrados, eles têm uma visão de longo prazo, eles têm um conjunto de regras muito claras. Para nós, não há alternativa. Querendo ou não, só temos alguma chance de combater o crime organizado se colaborarmos uns com os outros. O SISFRON é um passo muito importante nessa direção. Aprofunda, na verdade, um processo que havia sido construído já no CIVAN-CIPAM, de produção de inteligência e compartilhamento de dados com os vizinhos, em favor do combate ao crime organizado, que é algo que só podemos fazer de forma concertada, de forma conjunta. Então, temos que continuar avançando nisso, não resta dúvida. Tá certo. Professor, infelizmente, nosso tempo já se esgotou. Agradeço novamente a sua presença aqui e todos esses esclarecimentos. Fico à disposição. Espero ter contribuído. Obrigado. Ficamos por aqui. Você pode rever essa entrevista na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.